descrente, graças a Deus, e estamos aqui de novo para mais uma história. Oi, gente, eu sou a Prace, esse aqui é o canal Na Descoberta de Mim. E hoje eu trouxe aqui para vocês o Alex, que vai contar sua história, vai conversar com a gente. Oi, Alex, seja bem-vindo. Oi, tudo bem? Tudo certo. E para começar, lembrando que toda semana eu estou tentando estar aqui, inclusive você pode estar aqui também. Tem uma história legal para contar do seu descristianismo aí? Manda para mim, me procura que a gente conversa, beleza? Alex, vamos começar. Eu quero saber quem é você, o que você faz, só para a gente se situar aqui e conhecer você melhor. Eu trabalho como analista de laboratório, sou estudante de Direito, sou estudante e praticante de magia há alguns anos, e basicamente eu sou um ex-cristão, digamos assim, né? Tive uma vida baseada nos princípios da igreja no começo da minha vida, e eu estou buscando o mundo místico, as coisas da magia no momento, como eu venho buscando nos últimos tempos, para tentar quebrar paradigmas que eu tenho vivido até o momento e observar o mundo de outra maneira, diferente do típico que eu conhecia dentro, por exemplo, da igreja, nos tempos da minha adolescência. E também sou criador de conteúdo no canal Antigos Mistérios, que é um canal que fala sobre magia, espiritualidade e filosofia. E é um canal super bacana, então, galera, confere lá também. A Prace vai colocar aqui na descrição. E é isso aí, galera. Como você começou na igreja? De onde é que veio? Família? Como é que foi? Foi uma questão familiar. Os meus pais, a minha mãe, ela era católica e meu pai era evangélico. E no começo da minha vida, não tinha sido ainda escolhido muito bem assim, uma religião. Pelo menos eu tive uma questão de espaço para escolher mais adiante o que lado, digamos assim, eu iria seguir. Eu escolhi, a princípio, o catolicismo no começo, por uma questão mais de vivência. Eu morava em sítio e lá tinha uma igreja católica e tudo mais. Então eu comecei a me aproximar das pessoas, conhecer um pouco sobre aquilo. Para mim era novidade. Eu tinha cerca de uns 10 anos de idade quando eu entrei na igreja mesmo, de fato. E entrei em catequese, fiz batismo, crisma e tudo mais ao longo do tempo. E foi meio que uma influência mais familiar mesmo, e pela questão das pessoas à minha volta que eram daquela religião, falavam muito sobre aquilo. Eu acabei me interessando porque antes eu não tinha nenhuma religião específica, não tinha sido exatamente doutrinado desde criança como são outras pessoas. Então eu comecei a conhecer aquilo e me aproximar, e foi aí que eu cheguei a me tornar cristão, assim. E quanto tempo você ficou na igreja? Olha, eu fiquei dos meus 10 anos até cerca dos meus 18 anos de idade. Então, aí foi uns 8 anos na igreja, mais ou menos. E você viveu mesmo esse processo de estar, de ser cristão? Ou você não Sim, era eu tão era, eu era bem grudado, assim, tipo, a igreja. Eu ia bastante. Eu ia em tudo que tinha da igreja, eu ia. Eu fui catequista durante um tempo também. Eu trabalhava em prol da igreja. Nas missas eu tinha uma função específica, que era um ponto de leitura, tal, como se fosse um cargo, alguma coisa assim. Então, assim, eu estava intimamente junto da igreja tipo, a todos os momentos, assim, eu era uma pessoa bem presente mesmo nessa questão. E como começou esse processo de descristianização, descrentice? Então, a questão é que eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar sobre história e sobre filosofia. E aí eu comecei a perceber, quando eu comecei a aprender mais sobre história, os pontos de falha da igreja, as coisas que a igreja fizeram, por exemplo, no ciclo da Idade Média. E naquela época eu tentava fugir um pouco de observar alguns desses fatos, porque iam, de certo modo, contra aquele aspecto de crença que eu tinha inicialmente. Mas o conhecimento, ele tende a abrir portas e alguns véus são rasgados e você não consegue voltar atrás. Então eu comecei a perceber aqueles pontos que a igreja fazia, que eu considerava, digamos assim, que ruins, ao longo do tempo, cada vez mais. Então, com o tempo, eu não conseguia mais ignorar aquilo, sabe, de deixar de lado e fingir que não aconteceu. E aí, assim como no dia a dia, a gente, quando se dá conta de uma ideia,
é difícil de deixar de percebê-la, eu comecei a perceber cada vez mais aqueles detalhes na igreja atualmente. E eu comecei a perceber, falei, poxa, esse negócio não é tão bacana quanto eu achei que era. Porque muitos preconceitos, muitas coisas que fechavam a mente das pessoas era comum na igreja e aquilo me incomodava, porque eu sou uma pessoa que buscava aprender muita coisa e o conhecimento começou a meio que dilacerar essa conexão que eu tinha com a igreja nessa época. E também teve um momento que eu comecei a estudar magia e a magia começou a, de certo modo, me elucidar a respeito de algumas coisas, de como eu percebi o mundo, e aí com o tempo foi ficando cada vez mais difícil permanecer ali, porque eu via aqueles pontos, digamos assim, que eram incômodos, aquela questão de ser mente, que a igreja faz você ser mente fechada, e a questão do dogmatismo, e aquilo começou a se tornar maçante para mim, eu não conseguia mais ver a igreja com bons olhos a partir daquele momento, percebendo as coisas que ela realmente fazia. Você falando isso me lembra muito quando eu ainda era evangélica e eu tive um contato com o satanismo. Era um satanismo, eu acho que era ateísta na época, e ele tinha uma outra história na época que eu comecei a ler e começou a fazer tanto sentido que eu fiquei com medo. E eu fechei, eu falei, não, tô bem assim. Porque eu percebi que qualquer outra coisa que eu lesse ia começar a fazer sentido e aquilo ali começou a me deixar assustada. Porque é isso, porque você está dentro de um lugar que não te deixa pesquisar, que não te deixa, né, olhar em volta. E quando você tem esse contato com essas coisas em volta, com outras coisas que fazem sentido, eu acho que essa deve ser a primeira reação de quem quer continuar, né? De você falar assim, nossa, não, peraí, não quero. Mas aí se você continua, você realmente não dá para desver, né? A mente que se expande, ela não volta mais, né? Enfim. Mas você era de família cristã, certo? Sim. E como é que foi quando você começou a falar sobre isso para sua família, amigos? Nossa, Como é que foi isso? foi um pouco tenso, assim, porque a princípio, quando eu comecei a me afastar da igreja, eu comecei a me afastar do círculo de pessoas que eu convivia também. Isso porque já não, aquela mente fechada, alguns preconceitos que a igreja trazia, que eram muito fortes, principalmente porque eu era uma pessoa que morava em sítio, e as pessoas, assim, são pessoas mais de antigamente, que alguns falam, né? Então, tinha uns conceitos muito fechados, aí eu não conseguia mais conviver como eu convivia antes, ou não conseguia, quando a pessoa falava uma coisa que eu achava que era um argumento um quanto, de certa forma, estúpido, ou que fosse um argumento, de certo modo, ignorante, eu não conseguia não falar nada, ficar quieto. E aquilo foi me afastando cada vez mais. E aí na questão familiar pesou, porque assim, eu fui bem recluso em explicar o que estava mudando na minha cabeça. E aí, como os meus pais foram descobrir que eu tinha mudado a perspectiva e eu estava me afastando da igreja, não foi um jeito muito fácil. Porque na época eu estava começando a estudar magia e eu tinha algumas coisas que eu usava, a questão ritualística e tudo mais. E aí, aquelas coisas eram meio que escondidinhas no cantinho, sabe? Ninguém sabia que eu tinha. E aí, tipo, minha mãe descobriu, e aí começou a descobrir que eu. Aí viu meu computador, viu que tinha livro sobre isso. Ela, meu Deus, meu filho tá mexendo com magia. Meu, ele deve tá mexendo com capeta, não sei o quê. E aí foi uma briga em casa, assim, gigantesca. E, nossa, meu pai ficou sem falar comigo um tempão, e esse lance tipo, de eu ter ideias diferentes e não ter aquela mente fechada que eles eram acostumados a viver, foi bem conflitante, assim, foi uma fase bem difícil para poder passar. Nossa, eu tô me vendo nisso com essas brigas, essas coisas da pessoa não entender e ficar horrorizada, né? Porque você não conhece, as outras pessoas não conhecem, e você tá dando um passo além para um lugar que elas nunca andaram. Então, é completamente desconhecido. Como é a relação com essas pessoas hoje, a aceitação de quem você é, do que você estuda, do que você faz, em relação a, enfim, magia, crença, whatever? Olha, hoje eu tenho uma relação bem mais fácil, porque ao longo do tempo eu fui explicando como é o meu jeito de pensar, explicando para meus pais como eu vejo o mundo e, bem, pelo menos pela parte da minha mãe, ao longo do tempo ela foi entendendo que não era uma coisa corrupta, uma coisa maligna, não, era só uma forma diferente de pensar a respeito da vida. E hoje ela aceita isso tranquilamente, por mais que ela tenha pontos de visão a respeito do mundo muito diferentes dos meus.
Já o meu pai já não aceita. Meu pai hoje, a gente nem toca no assunto, ele evita, ele nem tenta conversar. Ele não briga, não reclama sobre isso, mas não tenta nem argumentar, nem tenta conversar, não quer papo sobre isso. Já minha mãe deu um espaço bem maior, assim. A minha mãe, a gente conversa sobre isso. Quando eu entrei na Umbanda, por exemplo, eu conversei bastante com a minha mãe, ela achou super bacana, contei sobre aquilo e tudo mais. Então, assim, hoje ela tanto aceita quanto a gente troca uma ideia, digamos assim. Eu já falei sobre magia com a minha mãe, já falei sobre conceitos que a magia traz, ela achou até bacana, na verdade. Hoje o espaço ficou mais fácil, assim. Mas demorou, tipo, muitos anos para isso ocorrer. Foi uma questão de muito tempo de conversa, gradativamente, até isso começar a tomar algum espaço. Até ela, de certo modo, entender que eu sou assim, que eu não ia mudar, eu não ia voltar a ser quem eu era antes, porque eu já não era mais a mesma pessoa que eu fui no passado, eu já não conseguia ver o mundo do mesmo jeito. Em algum momento você pensou em desencanar de estudar ou de seguir outro caminho por conta de amigos, de família? Olha, eu não cheguei a ter esse tipo de situação, porque, assim, eu sempre fui bem pé no chão com algumas escolhas, e eu escolhi mudar de perspectiva e ter uma outra visão e ter um rumo de estudo, então era um objetivo firme, e eu não ia deixar de ser eu mesmo quem eu me tornei por nada nem por ninguém. Então, assim, não foi uma dificuldade para mim nesse quesito. Bonito isso. Você lembra de alguma coisa, trouxe alguma coisa boa para você dessa época de cristão? O que você aprendeu com isso? Olha, na época de cristão teve pontos bons, sim, porque o cristianismo ele fala um pouco sobre a questão de perdão, algumas coisas, e por mais que seja um pouco defasado ainda essa ideia, seja uma ideia que causa certas estranhas às vezes, teve pontos bons nessa questão da ideia que trazia de união. Eu gostava que as pessoas, pelo menos ali no nosso sítio ali, as pessoas eram bem unidas, se ajudavam bastante. E eu trouxe isso para minha vida, de ser uma pessoa, de às vezes ser caridoso, mas não por algum benefício, alguma coisa, mas pela vontade de ser uma boa pessoa, de ser uma pessoa melhor. E isso vem daquilo, aquilo influenciou de certo modo, de forma positiva. É claro que tem pontos que eu discordo da igreja, é claro que vejo vários pontos negativos nela, mas também tem pontos positivos que não dá para ignorar e falar assim, nossa, a igreja é tudo ruim, não. Inclusive, falando desses pontos negativos, você acha que a igreja trouxe algum trauma de alguma forma, alguma coisa que foi difícil de lidar depois, alguma coisa que tenha te marcado muito negativamente? Olha, durante muito tempo me incomodou, de certo modo, a igreja, porque pessoas que eu convivia e que eu tinha certo apreço, que eram amigos e tudo mais, começaram a ter um outro olhar para mim por causa de eu ter saído da igreja e eu ter ido por esse outro caminho. E sabe, eu fiquei pensando, poxa, eu não mudei a pessoa que eu sou, sabe, tipo, o que eu acredito sobre a vida, o que eu acho certo. Eu não me tornei uma pessoa ruim ou eu virei outra pessoa. Eu mudei uma perspectiva de observação do mundo, e é claro que isso impacta algumas coisas, mas eu não deixei de ser eu mesmo por causa disso. Só que as pessoas olhavam como se eu fosse outra pessoa, e como se tudo que eu era, tudo que eu fazia ou falava, era mentira, era falso antes, e agora eu virei um monstro, uma outra coisa, assim, sabe? Nossa, triste, né? Outras pessoas vieram aqui nesse quadro e falaram isso também. Eu nunca tive muito amigos na igreja ou amigos cristãos para poder ter passado por isso, mas eu vejo que as pessoas passam muito por isso, das pessoas, principalmente, tipo, as pessoas estão lá pregando uma fé onde um cara aceitou todo tipo de gente, o cara novo, tá? Não o cara do velho, mas o cara novo aceitou todo tipo de gente. E ali eles fazem essa distinção. Não, você não é mais do nosso grupinho, você vai para o inferno, então você não serve para ser meu amigo. É triste isso, né? Sim. Triste. E o que você segue? O que você acredita hoje? Você acredita em Deus? Você tem alguma religião? Me conta. Olha, hoje eu tenho uma perspectiva muito particular. Eu entrei na Umbanda, eu acredito em espíritos ainda, e tenho um trabalho mediúnico. Entretanto, eu não acredito necessariamente num ente superior. Eu não vejo a ideia, por exemplo, de Deus como um ser pensante.
Na verdade, eu conceitualizo a palavra de Deus meramente filosófica. Eu vou chamar de Deus, de certo modo, as leis do universo, o movimento material. Mas não que isso seja um ser, alguma coisa assim. Eu uso como apenas uma terminologia. Eu posso muito bem mudar o nome, chamar só de leis do universo, só de universo. Para mim, não é uma coisa, não é um ser, uma coisa extraordinária. Para mim, isso não existe. Eu observo, inclusive, a existência de espíritos como talvez fenômenos materiais. Assim como o Big Bang criou os estados da matéria, seja algo dual à matéria, seja parte da conjuntura do universo de forma natural e não sobrenatural. E que conselho você daria para alguém que está querendo se libertar, querendo sair da caverna, querendo, sabe, aquela olhadinha fora que a pessoa fala assim, puta, vou ou não vou? Porque, aliás, é essa a ideia aqui, né? Mostrar como é que foi o processo das mais diferentes pessoas possíveis. Teve processos mais doloridos, teve processos mais naturais. Então, o que conselho você daria para essa pessoa, mesmo para você, quando você começou, para facilitar esse seu caminho, enfim? Olha, eu diria que quando estiver buscando conhecimento, vai doer. Inevitavelmente, vai ter momentos que você vai pensar, não vai querer perder aquilo que você tinha para continuar na zona de conforto. Então vai ser doloroso de fato, mas vale a pena. Eu acredito que é como aquela ideia do mito da caverna, né? Quando a pessoa vai sair, eu sei que os raios vão cegar os seus olhos e vai ser difícil no começo, mas é muito mais compensativo e vai ser muito mais gratificante quando você perceber como o mundo realmente é, ou ver o mundo de uma outra forma. Quando você sai dessa caverna. Eu sei que algumas pessoas vão ficar para trás, que alguns amigos não vão estar mais ali, mas você mudou e o mundo é diferente do que você achava que era antes. E outras pessoas que pensam como você, ou que pensam coisas que vão até desconstruir o que você vai pensar naquele momento, vão estar presentes. Então, não se assuste com isso. Faz parte do caminho. Eu acho que não tem crescimento sem que haja uma certa dor. Não tem um caminho que não passe por um certo sofrimento. Então, não faça com que essa barreira te impeça de seguir adiante. Manter-se firme naquilo que você acredita que é correto, no ideal que você tem, na busca pelo conhecimento. Nunca desista dessa busca. Legal, Alex. Olha, muito, muito, muito obrigada. Eu acho que esse vídeo, como todos os outros, tem ajudado uma galera a realmente se libertar, ou pelo menos pensar sobre pessoas que às vezes tinham medo e que. E se? Então tá aqui, a gente está com esses vídeos trazendo isso. Queria muito agradecer a sua presença. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço por estar aqui, é uma honra estar aqui no seu canal. Fico feliz. E é isso, gente. Semana que vem tem mais. Se você quiser participar, me conta sua história e bora marcar para você estar aqui contando sua história para o mundo inteiro ver, beleza? Por hoje é só. Beijo para você. Tchau.